Olá, tudo bem com vocês? É um motivo de grande alegria novamente poder estar me comunicando com cada um de vocês. Pessoas maravilhosas, pessoas de luz, pessoas de bem, pessoas que estão buscando a cada dia crescer um pouquinho mais no caminho da evolução, no caminho da vitória, no caminho do crescimento, no caminho do conhecimento de si próprio, né? Para poder alcançar dias melhores. Meu nome é Jorge Lima e eu quero ajudar você a vencer a ansiedade e a superar a sua autoestima, reconstruir a sua autoestima. Poder viver é algo maravilhoso, poder usufruir de uma qualidade de vida é infinitamente melhor. Poder ir atrás dos nossos sonhos, é isso que nos realiza, é isso que nos completa, é isso que nos dá essa sensação de completude. E eu não tenho dúvida de que você é uma pessoa assim, que mesmo enfrentando tempos de ansiedade, mas está em busca de algo melhor para a sua vida, onde você pode sim reconstruir os teus sonhos, reconstruir a tua vida, se colocar no caminho do crescimento, se colocar no caminho do desenvolvimento, onde você com toda certeza, com ferramentas poderosas a seu favor, usando técnicas e formas importantes, vai conseguir vencer sim essa ansiedade, vai conseguir se conhecer melhor, para então, de uma forma poderosa, seguir em frente com a certeza da realização de sonhos, né, de objetivos, porque com certeza toda pessoa que sofre de ansiedade, ele acaba deixando para trás muitas coisas que para ela são importantes. Muitas vezes por não conhecer ou não saber como seguir em frente, mas eu quero te garantir o seguinte: é possível superar a ansiedade sim, é possível reconstruir a autoestima sim e ter uma vida maravilhosa, seja a nível pessoal, familiar, profissional e inclusive espiritual. Então eu quero convidar você nesse momento a me acompanhar por essa pequena viagem, onde estarei trazendo palavras importantes, teorias maravilhosas que vão te auxiliar. Mas eu vou te pedir um favor no seguinte aspecto. Aproveite agora e convide teus amigos, tua rede de amigos, que você sabe daquela pessoa que sofre de ansiedade, né? Convida ele agora, envia os aviõezinhos, teus aviõezinhos poderosos aí, né? Até os seus amigos, para que eles possam ouvir também, participar dessa live, para que possam encontrar dias melhores, expectativas melhores e realmente vierem a superar a ansiedade, porque só quem sofre de ansiedade sabe o quanto é difícil, o quanto é triste, né? Muitas vezes enfrentar esses sentimentos, essas emoções que ficam repetindo na mente, essas sensações de taquicardia, né? Porque muitas vezes nem a pessoa consegue entender o porquê que o coração dispara, porquê que o peito dói nessas crises de ansiedade, porque esses pensamentos repetitivos que nunca desaparecem, que ficam ali, vão, voltam, e a pessoa sente-se totalmente escravizada por essa emoção, por esse sentimento. Quantas pessoas, né, soam as mãos, ficam sem saber o que está acontecendo, molha as mãos, né, nessas crises de ansiedade. E isso é bem complicado, é bem triste até mesmo para a pessoa que sofre dessa ansiedade. Mas eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que há solução sim. Claro que há, você não está sozinha no mundo. Sempre vai existir pessoas com problemas semelhantes ao teu, mas também existem formas de você superar a ansiedade. Existem técnicas que você pode e deve aplicar na sua vida, no seu dia a dia, mesmo que o caminho seja um caminho árduo, mesmo que o caminho seja um caminho distante, mas tudo começa pelo teu querer, tudo começa pela tua vontade de querer melhorar, de querer reencontrar a alegria do viver, de reencontrar um caminho de esperança, um caminho onde você pode realizar os teus sonhos,
ter os teus objetivos concluídos. Sim, toda a pessoa que sofre de ansiedade, muitas vezes ele acaba deixando coisas importantíssimas para ela, simplesmente porque ela se sente tão fraca frente a esses desafios, que ela vai abandonando um a um. Mas eu quero te falar o seguinte: você pode superar isso e pode e deve retomar o caminho do teu desenvolvimento, o caminho do teu crescimento. E começa quando você toma essa decisão de conhecer-se melhor. E para isso você precisa, sem nenhum medo, sem nenhum sentimento de que as pessoas, o que vão dizer de mim se eu procurar um profissional para me auxiliar, o que as pessoas vão falar de mim se eu fizer um curso de autoajuda, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu quero te dizer o seguinte: pare de pensar nos outros. Que tal você começar a pensar em você mesmo? Que tal você começar a olhar para dentro do teu universo, do teu mundo, e ver que nesse teu mundo você é rei, que você é rainha, e que reis e rainhas têm um comportamento que é de não se esconder, que é de enfrentar os desafios, as adversidades e conquistar dias melhores. Muito bem, o assunto que eu quero estar compartilhando com vocês nesse momento é um assunto maravilhoso, é um assunto que sem nenhuma dúvida vai ajudá-los a terem uma melhor compreensão, um melhor entendimento do que está acontecendo. Porque toda pessoa, quando ela está dentro dessa crise de ansiedade, muitas vezes ela torna-se tão prisioneira desse sentimento que ela não consegue pensar, né? Por isso que o pensamento ele fica repetitivo. E o triste das coisas é que esses pensamentos, se fossem ainda positivos, e claro, não seria ainda normal, mas seria um pouco melhor. Mas o grande problema do pensamento repetitivo numa pessoa que sofre de ansiedade é que esses pensamentos, eles são sempre negativos, né? A pessoa, se pensar, por exemplo, que tem que fazer uma viagem a semana que vem, que tem que voar, né? Tem que ir de avião, ali já começa o seu sofrimento. Ela já começa a pensar de uma forma repetitiva de que a viagem não vai dar certo, que o avião vai cair, que as pessoas vão morrer. Isso é tão terrível que a pessoa consegue, dentro desses seus pensamentos repetitivos, ela já consegue pensar até como que vai ser os atos fúnebres, né? Ela consegue pensar até nisso. Tamanho sofrimento que esse tipo de problema ocasiona, acarreta para a pessoa. Mas a gente precisa entender que dá para mudar esses pensamentos, sim, seja através de um tratamento médico, seja através de medicamentos ou de terapias, né? Que são muito importantes. O auxílio de um profissional nessa área, com toda certeza, vai te trazer muita solução, muita coisa boa. E nunca esqueça que a gente quer e a gente pode te ajudar a vencer a ansiedade e a reconstruir a tua autoestima. Então, vamos lá. A importância de superar a ansiedade e a reconstruir a autoestima. Precisamos ter esse pensamento muito claro de que a nossa autoestima, ela precisa estar em alta. A gente precisa. Por quê? Porque se a gente não se valorizar como pessoa, como gente, quem você acha que vai fazer isso? A gente não deve ficar esperando somente que as pessoas venham nos elogiar. A gente não pode ficar bem somente quando alguém nos elogia, né? Isso é meio patológico também. A gente tem que viver bem conosco mesmo. Quando a gente vive de bem com a gente, tudo que vier de fora só vai agregar, mas não vai mudar, né? O que a gente sente e o que a gente faz e sabe ao nosso respeito. Então é de fundamental importância a gente ter e entender essa importância
para a nossa vida, para podermos termos dias melhores, dias de alegria, dias de paz, dias de saúde, saúde mental, saúde física. Sim, essas duas muitas vezes elas estão entrelaçadas, né? E a gente precisa ter essas compreensões para podermos alavancar uma carreira, alavancar uma vida familiar equilibrada, uma carreira profissional onde a gente pode colher frutos maravilhosos, independente da tua profissão, do teu fazer, mas precisa ter essa compreensão, porque somente assim é que você vai ter e encontrar dias melhores. Quando eu falo em ansiedade, meus queridos, precisamos entender o seguinte, que muitas vezes para o ouvinte, ele pode pensar que o problema da ansiedade dele é diferente, né? Que só ele sofre de ansiedade, que só ele tem esse problema, né? E que é muito difícil de ser resolvido. Mas isso é uma coisa que é um tipo de pensamento também que a própria ansiedade é que cria. Fazer com que a pessoa se sinta fora de todos os outros tipos de problemas ou situações. É como se ele se olhasse e dissesse, só eu que sou infeliz, só eu que sou triste, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sofre o que eu sofro, ninguém tem um entendimento daquilo que acontece dentro de mim. Mas isso não é verdade, não é verdade mesmo. Por quê? Primeiro, não tem como a gente saber se não há milhares de pessoas, e com certeza há, que sofrem as mesmas agruras do outro, né? Então, o grande X da questão não vale a pena pensar sim. Então, já é uma coisa que começa fazendo com que a pessoa que sofre de ansiedade, que ele precisa começar a compreender que ele não está sozinho no mundo, né? E nem no mundo da ansiedade, que muitas pessoas, talvez mais próximos dele do que ele mesmo imagina, sofrem tanto quanto ele ou mais. Então não pensa dessa forma, né? Que você está só, que você é um ser azarado, que você foi acometido desse problema e que nada dá certo para você porque você é muito azarado. Não pensa dessa forma, porque não é nada disso. A ansiedade, ela não escolhe pessoas para atacar. Ela não escolhe, não é uma coisa que vai ficar sorteando pessoas para atacar. Por algum motivo, seja emocional, seja biológico, por algum motivo você começou a ter essas crises de ansiedade. Porque ter ansiedade até determinado ponto é normal. Todos nós temos ansiedade. Ansiedade até determinado ponto é uma coisa saudável. Precisamos de ter. Porque você já pensou se todos não tivessem isso? Então as pessoas, mesmo que a vida tivesse de perna para cima, ele não teria ação, não teria força para reagir diante disso. Então a ansiedade, ele é uma espécie de mecanismo de defesa que nos leva a avançar, nos leva a progredir, nos leva a tomar decisões frente a determinada situação que enfrentamos no nosso dia a dia. Então a ansiedade, de uma forma normal, é uma coisa maravilhosa que todos nós temos. O grande problema é quando se começa a desencadear crises de ansiedade, que torna-se totalmente recorrente, dominante no dia a dia, e isso vai aumentando e chega um momento que o sofrimento causado pela ansiedade é muito grande. Mas mesmo assim, existem muitas formas, muitos jeitos da gente vencer tudo isso, né? Precisamos então entender que, embora a ansiedade faça com que haja um desequilíbrio na vida da pessoa, sim, desequilibra tudo, porque você imagina que todo o nosso comando está na nossa mente, e uma ansiedade, ela acaba fazendo com que muitos mecanismos acabem sofrendo uma diminuição ou então um aumento
muito forte, muito violento até mesmo. E é isso que vai nos levar, isso que vai levar a pessoa que sofre desse transtorno de ansiedade para caminhos, muitas vezes, de lágrimas, caminhos realmente de grande sofrimento, de encolhimento. Quantas pessoas, por crise de ansiedade, por sofrerem esse problema, não têm vontade de sair de casa, não têm vontade de cuidar do seu corpo, e esse é um dos fatores que vai fazer com que a sua autoestima baixe. Ela para de ter um cuidado consigo mesmo, né? Começa já a andar de qualquer forma, né? Muitos homens com crise de ansiedade, que baixa a autoestima, eles já começam a não se cuidar, eles já começam a deixar a barba crescer. Nada contra a barba crescer, tá, pessoal? Mas eu estou falando uma barba sem cuidado, sem um corte legal, para quem gosta, né? Simplesmente deixa a barba crescer de qualquer forma, fica daquele jeito, porque a sua autoestima está baixa. Ele já não consegue se olhar no espelho como ele se olhava antigamente. Quando ele se olha, ele já vê uma pessoa feia na sua frente, ele já vê uma pessoa sem nenhum atrativo, ele já começa a deixar o seu corte de cabelo de qualquer forma, né? O cabelo grande, sem nenhum cuidado, sem nenhum emparelhar de pontas, simplesmente a sua forma de se vestir, de se portar começa a mudar. Ele já começa a se fechar no seu mundo, já começa a não conversar com as pessoas, ou então falar coisas que não tem nada a ver para o momento, para a circunstância atual. Então são coisas que vai acontecendo. Com as mulheres também acontece isso muito. Em crise de ansiedade, né, começa a sofrer com isso, aí quando ela se olha no espelho, o que ela vê? Ela já não vê mais aquela pessoa bonita, atrativa, né? Ela já começa a se desdeixar, na verdade. A sua aparência começa a ficar apática, não cuida mais de fazer um penteado bonito, um corte de cabelo bonito, já a sua maquiagem fica para lá. Por quê? Porque ela está se vendo desse jeito. E aí ela começa já também com pensamentos recorrentes: eu estou muito feia, e por eu estar muito feia já não tenho mais atrativo nenhum, meu marido já não se interessa mais comigo, meus filhos já não me amam mais como me amavam antes. E essas coisas começam a escravizar de uma forma terrível essa pessoa. E aí você imagina como que essa pessoa vai se sentindo a cada dia, cada vez mais dentro do poço, com mais sofrimento, com mais lágrimas. Sim, tem pessoas que em ataques de ansiedade choram por qualquer coisa, qualquer palavrinha que ela não gostar, para ela já é uma agressão, essa palavra já a fere, já a machuca, e aí as coisas começam cada vez a melhorar, aliás, começam a piorar, porque ao não buscar uma melhora no seu dia a dia, não buscar uma ajuda no seu dia a dia, então tudo tende a se complicar cada vez mais. Outro fator, que ela é acometida de tristezas, né? Um sentimento angustiante que não cessa, é todo momento, e isso faz com que ela se feche dentro de casa ou se feche no seu mundo, comece a andar de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, para esse tipo de pessoa, o viver torna-se uma coisa muito ruim. E se isso não for tratado, geralmente acaba desencadeando, né, formas mais terríveis de sofrimento e depressão, até mesmo depressão profunda, que simplesmente vai acarretar ainda mais problema. É por isso que quando a pessoa começa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, a pessoa tem que começar a pensar: eu preciso de ajuda. Por quê? Quando uma pessoa se sente doente fisicamente, qual é o primeiro pensamento que a pessoa tem que ter? Opa, eu não estou bem, eu estou sentindo algo que eu não sentia, então eu preciso procurar o meu médico, preciso fazer uma consulta, né? E fazer um tratamento se for preciso. E a nível mental é a mesma coisa. A gente precisa de buscar ajuda. A gente não pode pensar que está sozinho no mundo e que os problemas não têm solução, porque sim, todos os problemas
tem solução. Porém, precisamos ter então isso bem claro, que a ansiedade dentro da normalidade é uma ação normal ou uma reação normal, passou disso, é patológico e precisamos de auxílio, precisamos de ajuda e precisamos também, de alguma forma, aprender mecanismos que venham nos ajudar a vencermos isso. Por horas, a sensação de ansiedade que a pessoa está sentindo ou está sendo acometido acaba por tornar-se parte da sua vida diária. Por quê? Porque quando não é controlado, tende a controlar a pessoa. E aí a pessoa começa simplesmente a viver isso de uma forma terrível. Eu vou trazer um dado aqui para vocês da Organização Mundial da Saúde, que ela diz que 264 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade no planeta, em todos os países. Então é um número altíssimo. Mas o que mais assusta é que aqui no nosso país, simplesmente 9,3% da população sofre de ansiedade. Olha só, é quase 10% da população sofre de algum tipo de ansiedade. Alguém mais acentuado, alguém mais atenuado, mas estão ali inseridos dentro desses números da Organização Mundial da Saúde. Então são números altíssimos. Por que eu te trago isso neste momento? Para que você entenda que o problema não é só teu, não é só você que sofre desse problema. Existem quase 10% da população brasileira que sofre desse problema. Mas a pergunta é, o que essas pessoas estão fazendo para buscar essa melhora? O que essas pessoas estão fazendo para superar, para aprenderem formas, técnicas, para vencerem esses desafios? E vou além, a grande pergunta, ou a principal pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: e você, a nível individual, você, o que tem feito para superar essa ansiedade e reconstruir a tua autoestima? Porque tudo está no pessoal, é nas nossas decisões. Nós somos seres pensantes, seres desejantes, A gente não pode deixar os nossos desejos à mercê do entendimento, da compreensão, da ação ou da decisão de terceiros. Nós, enquanto temos o controle das nossas faculdades mentais, quem toma as decisões somos nós. E a gente precisa entender que a melhor decisão que existe é aquela que vai nos levar para uma melhor compreensão e então uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Porque se deixarmos isso ao controle de terceiros, possivelmente eles nos levarão por um caminho que não era aquilo que a gente queria, porque ele entende que aquilo é melhor. Quantas pessoas no passado, simplesmente porque ao não tomarem decisão pessoal de buscarem uma ajuda, acabaram permitindo que outras pessoas tomassem essas decisões. E o resultado disso não foi satisfatório, não, na maioria dos casos. Então, você precisa se esforçar a se conhecer melhor, a buscar um entendimento melhor dos teus sentimentos e buscar uma ajuda profissional. Buscar uma ajuda que possa te conduzir e caminhar com você por esse caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para que você possa então ter com ferramentas poderosas travas para essa ansiedade que tem assolado a sua vida e modificado tudo isso. Então é preciso levar em consideração, meu amigo, minha amiga, que você não está só e você não é a única pessoa a sofrer disso. Talvez dentro de crises de ansiedade você pensa, esse problema é meu, só eu que sofro disso. Por isso que eu devo ser muito azarado mesmo
né? Mas não é verdade, você não é azarado não, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa fantástica, que talvez no momento só esteja precisando de ajuda, e não há nada de errado em a pessoa entender que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. O que você não pode fazer é ficar vivendo sozinho dentro do teu mundo que é controlado pela ansiedade. Você precisa começar a fazer algo, a ter algum tipo de ação em busca, um movimento em busca de dias melhores, de dias onde você vai poder voltar a viver, voltar a sorrir, voltar a ter um entendimento e um olhar diferenciado para você mesmo, onde você pode se olhar novamente no espelho e dizer: eu venci a adversidade, eu venci a ansiedade, e como agora eu estou bonita novamente, como eu estou bem novamente. Aí você olha para você e vê aquele sorriso, porque o sorriso é a maquiagem mais linda que existe no rosto, na feição, tanto da mulher quanto do homem, né? Uma maquiagem bem feita, mesmo assim, ela é artificial. É bonito, é legal a pessoa cuidar da sua autoestima, mas nunca esqueça do sorriso natural. E quem é que sorri é quem está de bem consigo mesmo. Tire tempo. Aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você não ri? Quanto tempo faz que você não dá aquela risada gostosa, né? Que extravasa, que usa toda a tua energia para sorrir frente a algo que ocasionou em você esse sentimento de sorriso? Porque sorrir é bom demais. Quantas pessoas quanto tempo faz que você não dá um bom sorriso? Né? Quanto tempo faz que você não ouve uma piada legal, que você sorri, ou que você conta uma piada? Ah, Jorge, mas isso não é para mim, tá contando piada não é legal. Por quê? Por que não é? Né? Estou falando, aquela piada é aquela coisa decente, que você pode rir à vontade, contar para qualquer pessoa, e isso faz um bem danado. E esse é um caminho também para você vencer a ansiedade e reconstruir a tua autoestima. Comece a fazer isso, se talvez faz tempo que você não faz, comece a fazer. Comece a fazer isso mesmo. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai, em determinado momento, vai ter a noção exata e vai dizer para você: opa, eu ainda sei rir, eu ainda consigo fazer as pessoas rirem. E isso simplesmente é maravilhoso. Comece a aplicar isso em você. O importante também de ter esse entendimento que quase 10% das pessoas do Brasil sofrem de ansiedade é te levar a compreender que você não está sozinho. Que você não está sofrendo sozinho ou sozinha, que muitas pessoas já passaram por esse caminho. Quantas pessoas que a gente conhece que já foram extremamente ansiosas, né? Que sofreram terrivelmente, com surtos terríveis de ansiedade, né? A ponto de abandonarem tudo e sair correndo para casa, entrarem no seu quarto, chorarem dias a fio por causa de crises terríveis de ansiedade. Quantas pessoas em crise de ansiedade já sentiram dores tão fortes no peito que doía mesmo para elas, que elas chegavam a pensar que estavam sofrendo um ataque cardíaco e de que iriam morrer por causa disso. E é só uma crise de ansiedade. Mas quantos milhares dessas pessoas encontraram o caminho da cura, do desenvolvimento, da melhora, da melhor compreensão de si próprio, do melhor entendimento sobre o problema? Então, esse é o caminho que você que está me ouvindo aí também pode seguir e deve de seguir. O que você não deve é ficar escondida dentro de casa, dentro do seu mundo. Não faça isso, porque o sofrimento só vai aumentar. A angústia, os sintomas só vão aumentar. Você tem que sair para fora, né? Tem que sair, precisa. Ah, mas eu não consigo, Jorge, é muito difícil. Estamos aqui para te auxiliar, para estender a mão e sermos todo ouvido para entender e te ajudar no caminho do teu desenvolvimento e no teu caminho de melhora. E com certeza será uma melhora muito importante, muito significativa para você. Um outro fator que eu quero te falar é o seguinte:
e quero que tu preste atenção, que é possível perceber alguns sinais, né? Porque existem alguns sinais que surgem com mais frequência em pessoas ansiosas. E é por isso que o caminho da melhora começa pelo caminho do conhecimento de si próprio. Você precisa estar ligado para que quando um sinal disso, de que a ansiedade está aumentando, você já possa equilibrar com uma outra técnica, com uma forma que te traga melhoras. Alguns dias atrás eu falei, por exemplo, você está no trabalho, e o trabalho está num dia estressante, e você está percebendo que a tua ansiedade já está assim no limite para tomar o controle. O que você precisa fazer? Para o que está fazendo. Se for possível caminhar num lugar arejado, caminhe, dê uma caminhadinha, mas pare o que você está fazendo. Se não for possível, vá no banheiro, se for o caso, determinado lugar. Respira fundo, se controla. Lembra da técnica do respirar quadrado? Né? Você respira, enche o teu pulmão de oxigênio e mentalmente conta até 4. Aí você novamente, né? Contou? Solta esse ar lentamente, né? Continua contando mentalmente até 4. Largou, esvaziou o pulmão. Não respira. Conta até 4 novamente, mentalmente, novamente. Pega o oxigênio, infla o teu pulmão. Você vai ver que esse oxigênio novo, esse respirar agora mais modulado, ele vai fazer esse nível de ansiedade baixar e pouquinhos minutos você já vai notar uma melhora significativa em você. Comece a fazer isso, você vai ver que você consegue se conhecer e conhecer alguns sinais. Eu vou te citar aqui alguns sinais que aparecem com frequência, né? Mas tem que estar ligado. Se isso acontecer, você precisa e para isso eu me coloco aqui à disposição. Você pode mandar a pergunta aí para nós, né? Dentro do evolucionar.oficial, que a gente vai te responder com toda a certeza. Se der para responder publicamente, a gente responde, do contrário, a gente te chama no privado e te responde com todo o amor, tá? Com toda a intenção, porque essa é a nossa intenção. Preocupação excessiva, sem necessidade aparente e medo exagerado. Esse é um sentimento que muitas pessoas têm, né? Uma preocupação excessiva. Aí você pergunta para ela, mas você está preocupado com o quê? Nem ela sabe. Ela só sabe que parece que vai acontecer alguma coisa ruim. Lembra que eu falei antes do exemplo da pessoa que tem uma viagem para fazer? Aí ela já pensa excessivo na viagem, que ela pode chegar atrasada no aeroporto, ou que ela pode entrar no avião e o avião não funcionar, ou que pior, que o avião vai voar e que algumas horas depois esse avião vai cair, e isso ela fica pensando, é uma preocupação excessiva, e isso realmente já é um sinal que você tem que perceber e dar um jeito de controlar esse pensamento que fica repetindo dentro de você. Medo exagerado. Quantas pessoas têm medo, né? Um tempo atrás eu dei um exemplo, por exemplo, que muitas pessoas têm medo de sair para fora no escuro porque tem medo que um leão a ataque. Mas ela esquece que aqui no Brasil não tem leão. Então, mas mesmo assim, para ela é como se o leão estivesse lá fora esperando ela sair para o leão a atacar. É um medo exagerado e é um medo que, na verdade, foge da razão. Por quê? Porque todo mundo sabe que esse tipo de animal não tem aqui no Brasil, né? Se ela estivesse na África, aí seria outra história. E outro fator importante que a pessoa precisa compreender é a dificuldade de controlar o pensamento repetitivo, né? Que fica em círculo. Esse pensamento fica circulando na sua mente e cada vez ele aumenta mais a velocidade e a intensidade. Como fazer para controlar esse pensamento? Existe muito jeito. Eu vou te dar um exercício, na verdade, que você deve de fazer. Que tal, por exemplo, quando você começa com esse pensamento repetitivo, você lembrar,
peraí, eu vou fazer uma coisa diferente, Que tal você, se está em casa e for possível, por exemplo, assim, começa esse pensamento, chega a esquentar a sua cabeça, né? E chega a fazer o coração disparar até mesmo, né? Por causa disso. Que tal nesse momento você dizer assim, eu tenho um tempinho, eu vou dar uma caminhadinha, nem que seja dentro do teu pátio. Que tal você sair e dar uma caminhadinha no teu pátio, né? Ou se não tem pátio grande, mora em apartamento, que tal você dar uma caminhadinha na rua? Dá uma caminhadinha, dá uma olhada nas lojas, veja as pessoas caminhando e dá uma caminhadinha, nem que seja de 5 minutos. E olhando, olhe o movimento, olhe carro, se possível, mas faça qualquer coisa. Mas não fique onde você está. Você tem que fazer uma coisa nova, porque a tua atenção será direcionada para uma coisa nova. Novos pensamentos virão, né? Talvez até você vai dizer assim, Jorge, eu até penso e tento fazer isso, mas aí vem um pensamento, mas se eu vou para a rua, aí eu vou ser assaltado, se eu vou para a rua e se um carro me atropela, você vai ter que achar um jeito de controlar isso, porque do contrário, você vai ficar presa dentro de casa, e o pior, nem é dentro de casa, você vai ficar prisioneiro de si mesmo. E não pode, tem que tomar uma ação, tem que ter uma ação. Gosta de ler? Pega um bom livro. Pega um livro que você gosta, um tipo de leitura que você gosta, leia, né? Mas não dá para ler agora, não consigo, não tenho nenhum livro. Liga o rádio, bote uma música, comece a escutar uma música, dê um volume um pouquinho mais alto que não incomode os vizinhos, né? Mas coloca e faz alguma coisa para você mudar a fonte desse pensamento. Você tem que mudar a fonte desse pensamento. Tem que desviar, deslocar para outra coisa. E aí você vai conseguir perceber que alguma coisa vai dar certo para você, né? Outro fator importante que você precisa ter bem claro é que negatividade e sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, né? Essa negatividade. Quantas pessoas ansiosas são negativas? Qualquer coisa que o terapeuta fala para ela, ou alguém diz para ela, ela já diz, mas isso não funciona. Isso não funciona. Mas a minha amiga que é ansiosa também tentou e não deu certo. Meu amigo que sofre de ansiedade também tentou e não deu certo. Ninguém está falando no momento do teu amigo, da tua amiga. É com você. É com você, né? Então já esse pensamento de fuga já é uma coisa que não é legal. A gente tem que aprender a voltar os olhos para dentro da gente mesmo. Você tem feito isso? Ou só tem pensado e conduzido a tua vida por um olhar sobre terceiros? Se está fazendo isso, eu te garanto que isso não dá certo. Porque a tua vida é o que acontece dentro de você. Então, se você tem essa negatividade, né? Tudo é difícil. Tem pessoas que para ela tudo é difícil, né? E não pode ser assim. O que ocasiona esse tudo ser difícil para ela? É a imagem que ela tem de si próprio. Ela tem uma imagem de pequenez, ela tem uma imagem de insignificância, ela tem uma imagem de que ela não é importante para ninguém, ela tem uma imagem de si mesma de que ela não é amada por ninguém, ninguém a ama, ninguém a valoriza, ninguém vê as coisas boas que ela tem. Mas isso tudo está dentro da sua mente. E você tem que controlar esse sentimento, esse pensamento. Porque eu tenho certeza absoluta de que você é amada por muitas pessoas, de que você serve de espelho para muita gente, para muitas pessoas. Muita gente se preocupa com você sim. Então você não está sozinha no mundo. Lembra? Quase 10%, para ser exato 9,3% da população brasileira sofre de algum tipo de ansiedade. Então você não está sozinha no mundo. Você é importante. Essa sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, você precisa controlar, né? Como? Buscando conhecimento de si próprio, aprendendo coisas novas e entendendo de que tragédias acontecem. Mas elas não acontecem em todo instante, não. Tragédias em alguma parte do mundo sempre está acontecendo, porque ali tem pessoas, ali existem seres humanos
que trabalham em todo que tipo de profissão, em todas que a área que muitas vezes é perigosa, então sucessivamente acontece algum tipo de tragédia, mas não quer dizer que tem que acontecer com você. E dentro da tua cabeça parece que toda hora vai acontecer uma tragédia. Controle isso, entenda que não, que você está num lugar seguro, você está na tua casa ou no teu local de trabalho, numa seção onde há segurança, há IPIs para te proteger, né? Então comece a pensar dessa forma. Quantas mães sofrem porque quando os filhos saem, seja para ir para a escola, para o trabalho, elas ficam temerosas, sofrendo, porque tem medo que um mal vai acontecer com esse filho, com essa filha, que uma tragédia vai acontecer. Não sofra assim. Aprenda a confiar, aprenda a acreditar, aprenda a usufruir até mesmo da fé, porque a fé nessas horas é muito importante. Comece a acreditar de que há uma força maior, uma força do bem, que vai proteger os teus filhos, que vai proteger teu esposo, a tua esposa, que você vai ser protegido. Usufrua da fé, porque isso também é importante para a nossa vida, para a vida do ser humano. Eu não estou falando aqui numa religião específica, eu estou falando da fé no Criador. Isso nos auxilia muito, porque isso tira o peso, muitas vezes, que nós temos dentro de nós. Então, aprenda a descarregar toda essa ansiedade, esse sofrimento em alguma coisa para que você possa viver melhor. Preocupação incomum com o trabalho, com dinheiro, com saúde. Aprenda a confiar. É bem verdade que nós vivemos um tempo de instabilidade, mas ao mesmo tempo é um tempo de grandes possibilidades. Então você que é ansioso, não fique pensando assim: a minha empresa está indo de mal a pior, né? Eu já não tenho mais nem dinheiro para pagar os funcionários. Meu querido amigo, minha querida amiga, a gente sabe que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, dessa instabilidade financeira, porque não existe nenhuma segurança absurda. Mas o que a gente precisa fazer é estar ligado, precisa evoluir, precisa aprender coisas novas. Porque se não dá certo numa área, você faz uma outra, mas você não pode se entregar simplesmente a esse pensamento, a esse controle da ansiedade e pensar assim: agora está tudo acabado, não vou conseguir nada. Você vai conseguir. Lembre-se que você construiu as tuas finanças, você construiu a partir do nada. A partir do nada você começou, você nasceu, cresceu, estudou, buscou uma orientação profissional, uma área de ação, e você construiu o teu negócio ou a tua profissão. Então, se você já fez uma vez, você sabe como fazer de novo. O que você não pode se fazer é se entregar a uma autopiedade, né, a uma autocomiseração e dizer: eu estou acabado, acabou, terminou. O sonho acabou. Não, o sonho nunca acaba para aqueles que estão vivos. O sonho nunca acaba para aqueles que acreditam no seu potencial. O sonho nunca termina para aqueles que, mesmo enfrentando a ansiedade, mas não se entregam a ela, que simplesmente buscam força e começam a se conhecer cada vez mais. Então a gente precisa ter essa compreensão exata e trabalhar em cima disso no nosso dia a dia. Quando você faz isso, eu te garanto que essas preocupações, elas tendem a diminuir. E quando você começa a acertar numa nova área, você começa a ver: opa, eu consigo. Como eu já consegui uma vez, eu vou conseguir de novo. Quantas pessoas já perderam tudo que tinham? Todas as suas finanças, né, suas provisões, perderam tudo. Caíram lá embaixo. Sofreram? Claro que sofreram, mas não se entregaram. Não se entregaram, foram atrás e venceram novamente, conseguiram se reerguer novamente, seja na área financeira, afetiva, de saúde, seja na área que for em si, elas conseguiram dar a volta por cima, porque aprenderam a olhar para dentro de si mesmo e ver que dentro dela ainda havia força, ainda havia um pouquinho de esperança, mesmo que essa esperança sufocada pela ansiedade, mas eles acreditaram de tal forma em si próprio e nas técnicas que estavam usando a seu favor, que deram a volta por cima. E isso você pode fazer também sem nenhuma sombra de dúvida, mas o que precisa ter bem claro dentro de você é que você precisa fazer alguma coisa, né? Precisa ter uma ação.
É ansioso? Ficar parado não adianta. Comece a fazer uma caminhada, comece a fazer uma técnica de respiração, comece a dançar. Isso mesmo que você ouviu. Comece a dançar. Ah, Jorge, mas eu faz 500 anos que não danço. Bem, mas você está vivo, dá tempo, né? Convida tua companheira, teu companheiro, nem que seja na sala da casa, né? Mas faz alguma coisa. O que você não pode ficar é parado. Ah, mas me dói as pernas. Dói porque você não faz. Se você começar a fazer algum tipo de exercício, a dor vai passar, pode ter certeza disso. E sabe o que vai acontecer? A dor será só uma lembrança, porque você conseguiu vencer. Que tal você fazer uma caminhada? Quanto tempo faz que você não faz uma caminhadinha, né? Ah, pega teu carro, vai para o interior, acha uma estradinha bonita que tem a natureza e olha a natureza. Veja a natureza. Veja se na natureza tem aves sofrendo de ansiedade. Olhe na natureza e veja se tem animais sofrendo de ansiedade, né? Você não vai encontrar isso. Você vai ver pássaros felizes, voando, cantando, vivendo. Eles estão lá para mostrar que a gente pode também. Crise de ansiedade, nós seres humanos é que temos, porque muitas vezes nos preocupamos em excesso com o nosso futuro. Você fica sofrendo por antecipação, por uma coisa que ainda nem chegou. Não faz isso com você. Viva o teu presente. Isso mesmo que você ouviu. Viva o teu presente. Há coisas maravilhosas, há coisas belas próximas de você. Usufrua delas, né? Não pense que a vida é só sofrimento, é só dor, é só morte. Mesmo que agora que vivemos essa pandemia, quantas famílias estão sofrendo porque perderam pessoas amadas. Mas mesmo assim, a vida continua. Tem que buscar força, tem que buscar ânimo e tem que seguir em frente. Então, meu amigo, minha querida amiga que está me escutando, está participando nesse momento, você pode vencer a ansiedade. Você pode sim, sabe por quê? Porque quando você quer, você consegue. E você entendendo a importância de superar a ansiedade e reconstruir a sua autoestima, você vai ver que você nasceu para vencer. Nós nascemos para superar problemas. Nós nascemos para superar desafios. Isso mesmo que você ouviu. E quando a gente faz isso, a gente fica de bem conosco mesmo, nós ficamos de bem com a vida e nós fizemos muito bem para as pessoas que nós amamos, que são aquelas pessoas que são muito caras para nós. Eu quero desejar a todos vocês um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de superação e um tempo onde você pode dizer para você mesmo: eu nasci para vencer, nasci para ser feliz, nasci para superar e não vai ser a ansiedade que vai impedir de eu conquistar os meus sonhos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima live.